Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, esta é a correção do PET volume 4, semana 2 do nono ano de língua inglesa. Essa é a primeira página da atividade que vocês já conhecem, onde vocês encontram o objetivo, a habilidade e o tema, e as dicas que eu sempre deixo para vocês, que é ter o seu caderno, dicionário em mãos, fazer seu próprio vocabulário com as palavras desconhecidas e aquelas que você costuma esquecer, e não deixar de ler com atenção as orientações e enunciados. Nessa atividade, vocês têm aí um texto, não se assustem com o tamanho, tá? Tá bem tranquilo de ler. Vocês têm um texto aí com alguns títulos de filmes interessantes que provavelmente vocês já viram alguns. E aí vocês vão fazer aquelas 3 leituras básicas que a gente sempre faz. A leitura primeiro visual, aquela rápida, onde vocês vão conectar as palavras cognatas e as conhecidas, vão tentar entender o sentido geral do texto. Vamos fazer a segunda leitura, buscando no dicionário aquelas palavrinhas que vocês não conseguiram entender de jeito nenhum, mesmo pelo contexto. E aí façam a terceira leitura para entender melhor ainda, né, compreender melhor ainda tudo que está falando aí nesse texto. Se julgar necessário, aí vocês podem traduzir o texto todo, mas talvez não precise com essas 3 leituras, tá? São temas conhecidos, filmes conhecidos, talvez vocês tenham visto ou ouvido falar, e aí fica tranquilo. Logo no final do texto tem um vocabulário, onde vocês podem pegar aí essas expressões e palavras e voltar lá no texto e ler novamente, porque aí vocês vão entender melhor ainda, tá? E aí vamos responder as questões em português. Dos filmes listados acima, você já assistiu algum? Se sim, qual ou quais e o que você achou deles, ou dele, né? E aí vocês vão analisar aí quais desses filmes vocês já assistiram, o que vocês acharam e vão responder aí. Então é uma resposta pessoal, tá? Na número 2, o título da versão brasileira corresponde a qual filme? Eu tenho aí alguns títulos, onde vocês já devem ter percebido quando veem filmes, que nem sempre a tradução do filme em português é a mesma em inglês, né? Eles costumam mudar um pouquinho. Então, em algumas situações é igual ou parecida ou próxima, né? Em algumas situações é diferente. E aí vamos ver aí. Na letra A, 10 coisas que eu odeio em você. Nesse filme, o título em inglês é bem parecido, é a mesma coisa praticamente, né? 10 Things I Hate About You. Letra B, Shazam. Esse aí não muda, né? O filme em português e em inglês, Shazam. Letra C, Fora de Série. Nesse aqui muda um pouquinho, Booksmart. Na letra D, Para todos os garotos que já amei. Esse aqui também é quase a mesma coisa. To all the boys I've loved before. Para todos os garotos que amei antes. Letra E, Com amor, Simon. Esse também idêntico. Love, Simon. Dos filmes apresentados, qual foi baseado numa peça de William Shakespeare? Então, o que eu vou dar de dica para vocês aqui? Todas as vezes que vocês forem ler os enunciados das questões, como a gente pede para vocês terem atenção, é que vocês busquem palavrinhas-chave. Vocês já leram o texto 3 vezes, né? Provavelmente. E aí, vocês já têm na mente aí onde vocês vão encontrar palavras-chave que são apresentadas nas questões, para que vocês encontrem rapidinho as informações que vocês precisam lá no texto. Então, o que a gente vai olhar aqui? William Shakespeare. Em qual desses filmes, né, desses trechos aí, está falando sobre isso? Olha a minha setinha lá no final do texto, olha. 10 Things I Hate About You. Né? É nesse filme que fala que ele foi baseado em uma peça de Shakespeare. E aí fala sobre o nome da peça também, tá? Qual é o nome dessa peça de Shakespeare? The Taming of the Shrew, a megera domada. Dos filmes indicados, qual é sobre o super-herói? E aí, fácil, né? Shazam. Para Billy se transformar no super-herói, o que ele precisa fazer? Chamar o nome de Shazam, né? Ele grita Shazam e ele se transforma. Dos filmes dessa lista resumida, qual terá uma sequência produzida pela Netflix? Então, olha lá, outra palavrinha-chave. Vocês têm aí a palavra Netflix. Volta lá no texto e procura qual daqueles trechos de filmes que está falando sobre essa sequência que vai ser produzida pela Netflix. E aí vocês vão encontrar lá. To All the Boys I've Loved Before. Qual o nome da canção que o ator Heath Ledger
cantou em 10 coisas que eu odeio em você. No trecho sobre esse filme está falando lá que esse ator cantava esta música. You're just too good to be true. Você é bom demais para ser verdade. Observe os verbos destacados nas orações abaixo. E no espaço em branco, vocês escrevam aí o tempo verbal em inglês em que esta sentença está. Então, vocês vão observar que em todas essas frases, essas orações aí, vocês vão encontrar um verbo em destaque, em negrito. E aí, vocês vão observar em que tempo verbal elas estão. Vocês já fizeram uma revisão de tempo verbal antes, a gente faz aqui hoje de novo rapidinho, né? Mas só para lembrar vocês que eu estou falando de tempos verbais, presente, passado, futuro, tá? E aí, eu tenho nessa primeira frase, nessa primeira oração, Beanie Feldstein and Caitlin Dever will make you laugh out loud in this funny and charming comedy. Então, está falando que essas duas atrizes vão fazer vocês rirem alto e se divertirem muito com a comédia delas. Will make, eu tenho aí o verbo principal make, que é fazer, e tem o will, que é indicativo de futuro, então virou fará. Elas farão você rir muito. Então está no simple future. Letra B. This visually stunning film follows two teenagers who suddenly start switching bodies. Então está falando aí sobre a mudança, né, nos corpos dos adolescentes, e esse filme está falando sobre isso. E aí, o meu verbo em destaque, follows. Tá bem facinho essa. Por quê? Porque follow é seguir. E eu tenho um S no final dele. E aí eu já sei que qual é o tempo verbal que existe uma regrinha para acrescentar S no final dos verbos. É lá no simple present, não é? Onde eu acrescento S no final dos verbos quando eu estou falando de terceira pessoa do singular. He, she ou it. Como eu estou falando aí, né, de um filme, esse filme, que é um só, singular, ele segue aí dois adolescentes que de repente começam a mudar seus corpos, né? E aí, simple present. Letra C. Imagine being in high school and writing love letters to all the boys you are crushing on without the intention of those letters ever getting out. Então, imagina aí que você está, né, na escola, no ensino médio, e você escreve uma carta para todos os garotos que você estava admirando, né, paquerando, e aí sem essa intenção, e essas cartas são distribuídas para eles, né? E aí é o que acontece lá no filme, é bem legal. Present continuous. Então você está olha lá, you're crushing. Você está admirando, está paquerando, né? Então present continuous é onde eu uso essa estrutura de verbo to be, mais o verbo principal crush e o ing no final do verbo. Letra D. You can watch it on Netflix. You can. Eu tenho aí um verbo modal, o can, né? Que me indica a possibilidade ou habilidade de fazer alguma coisa. Então, é quando eu falo, eu posso fazer, você pode fazer, e nesse trecho aí está falando, você pode assistir esse filme, né, no Netflix. E aí, eu tenho aí, está no presente esse modal, e ele é o modal can, tá? Então, é o modal can no present. E aí, se eu fosse falar desse modal também no passado, eu teria could, ok? Que é o passado de can. Número 10. Quais subject pronouns são encontrados nos títulos em inglês dos 6 filmes apresentados na lista? Então, vamos por partes aí nesse enunciado. Primeiro, eu estou falando de subject pronouns. São os pronomes sujeitos, aqueles que exercem a função de sujeito na frase, na oração. Então, eles vão vir antes do verbo. Tem que marcar isso na cabeça, tá? E aí, está falando que eles são encontrados nos títulos em inglês. Então, eu vou voltar lá no texto e vou olhar só os títulos. Eu não preciso ler o texto todo de novo, não, tá? Eu vou olhar os títulos do texto e vou procurar em quais desses títulos aparece um pronome sujeito, aquele que vem antes do verbo, tem a função de sujeito da oração, tá? E lá nesses títulos, eu vou encontrar o subject pronoun I,
E aí, desculpa, tá, gente? Eu tô vendo aqui agora que tem um errinho de digitação aqui. Aqui tem um J, tá? Subject pronoun, I. E aí, eu tenho I've loved before, que eu amei antes, né? Para 10 garotos que eu já amei, que é o título do filme. E o segundo filme, I Hate About You, que tá falando lá sobre as 10 coisas que eu odeio em você. Então, eu tenho o pronome eu, vem antes do verbo, né? Amar, loved, e odiar, hate. E aí depois vem o resto da oração. De dica para vocês, mais uma dica, né? Cheio de dicas. Vocês escolham aí um filme desses indicados e vocês podem assistir uma vez em inglês com a legenda em português, prestando atenção no áudio e no que você está lendo. Depois assistam uma segunda vez com o áudio e a legenda em inglês, porque aí vocês vão familiarizar melhor ainda com as palavras. E depois vocês vão tentar ver pela terceira vez sem legenda, só ouvindo. Você pode fazer isso com pequenos trechos desse filme que você escolher, ou uma série que você gosta, por exemplo, tá? Pega um trechinho pequeno, uma série que tem aí poucos minutos, 20 minutos, 15 minutos, ou escolha um trechinho só para vocês ficarem repetindo, tá? Assistam uma vez com a legenda em português, uma vez com a legenda em inglês e uma vez sem legenda, para vocês melhorarem o listening de vocês, ok? Vamos então rever a gramática? Nessa atividade, então, vocês viram aí os tempos verbais e os pronomes pessoais. Então, só para relembrar rapidinho, eu tenho o simple present, que é usado para fatos, rotina, descrições, etc. E os verbos são usados na sua forma no infinitivo sem o to. E na terceira pessoa tem uma regra, né? A terceira pessoa do singular, he, she, it, tem uma regra. Eu vou acrescentar um S no final dos verbos, e aí, como exemplo, foi retirado lá da atividade, né? This film follows two teenagers. Present continuous, eu uso para falar de ações que estão ocorrendo no momento da fala, né? Estão em progressão, em andamento. E a estrutura é formada pelo verbo to be, mais o verbo principal, com o ing no final desse verbo, que é o exemplo também retirado da atividade. You're crushing on. Simple past, usado para falar de ações que iniciaram e acabaram no passado. Os verbos regulares são terminados em ed, que a gente já viu isso em atividades anteriores também, vocês lembram. E os verbos irregulares têm forma própria, que é aquela lista que vocês vão estudar e dar uma decorada, que costuma vir lá no final dos livros didáticos de vocês. Alguns de vocês podem ter no caderno, podem encontrar na internet. Então, vamos estudar aquela lista, tá? São os verbos irregulares, porque eles mudam. Eles podem ter a mesma forma do infinitivo, pode ter forma diferente no infinitivo e no participo passado, e aí vocês vão dar uma lida, tá? Nesse exemplo aqui, é um verbo irregular. She wrote a letter. Ela escreveu uma carta. Wrote é o passado de write, que é escrever. Simple future, usado para falar de ações que ainda não ocorreram. O futuro simples é formado por will, que vocês viram na atividade, mais o verbo principal no infinitivo sem o to. Então, retirado lá da atividade também sobre as duas atrizes, Benny e Caitlin, will make you laugh out loud. Então, you make. Modal can, que vocês podem usar como habilidade de fazer alguma coisa, possibilidade de fazer alguma coisa, e ele significa o verbo poder. No exemplo lá da atividade, you can watch it on Netflix. Você pode assistir o filme na Netflix. Subject pronouns, eu tenho os pronomes sujeitos, que são aqueles que exercem a função de sujeito da oração. Então, eles vão sempre vir antes do verbo. I, you, he, she, it, we, you e they. E eu tenho os object pronouns, que são os pronomes objetos, ou seja, eles exercem a função de objeto da oração. Eles vão vir sempre depois do verbo. E aí eu tenho me, you, him, her, it, us, you e them. Terminamos assim a nossa revisão e a nossa atividade. Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Refaçam as atividades, estudem, não deixem de enviar as atividades de vocês para os seus professores. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo das correções dos volumes 1, 2 e 3. Fiquem bem e até a próxima!